Olá, hoje eu vou falar de Salmo 130 que diz: Das profundezas clamo ao Senhor. O autor deste salmo ele é desconhecido, porém alguns teólogos consideram que Davi foi quem compôs este salmo, que na verdade ele é um lamento, e alguns pensam que foi Salomão. Mas a maioria dos que ainda pensam que seja composto por Davi ou Salomão, eles são mais adeptos da ideia de que tenha sido Davi. Porém, essa decisão não é uma unanimidade entre os teólogos. Só sabe que este salmo, ele é o lamento, ele se deu no período em que o povo de Israel, ele esteve cativo na Babilônia, longe de Jerusalém, na cidade santa. No entanto, é interessante notar que nessa mesma época havia um profeta chamado Neemias, e ele fez uma oração a Deus parecida com essa oração que é expressa aqui nesse salmo, antes que ele saísse da Pérsia para ajudar o povo de Jerusalém, num dos lugares em que ele estava exilado. Se você for ler, está lá em Neemias 1, dos versos 4 ao 11. E tanto este salmo quanto o registro da oração em Neemias, eles mostram que o salmo foi feito por uma pessoa representante do povo, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e firmando na misericórdia divina, acreditando que Deus, com a sua imensa misericórdia, poderia atender aquilo que ele estava pedindo. E o salmo diz o seguinte: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da alva, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bem, este salmo ele inicia com o salmista apresentando a Deus uma súplica cheia de angústia e um profundo sentimento de desespero e de sofrimento. E nessa situação, ele tem a consciência de que só Deus é capaz de o socorrer. Sendo assim, ele clama para que o Senhor não apenas escute a sua oração, mas que além de escutar, o Senhor dê ouvidos àquilo que esteja sendo clamado. Que Deus esteja ali atento a ouvir o clamor das suas necessidades e que Ele possa tomar alguma providência, enviar algum socorro para ele. O salmista ele mostra que ele entende que se o Senhor só observar os seus atos, as suas atitudes praticadas, nenhum bem ele encontrará, pois que homem que há sobre a face da terra que não tenha cometido nenhum tipo de pecado? Não há. O único que não cometeu pecado, ele ainda não havia chegado neste momento, que é o Deus Filho, que virá muitos anos depois. Mas aqui, até essa época, não havia nenhum justo sobre a terra, ninguém que não tivesse nenhum tipo de pecado. Sendo assim, o salmista clama para que Deus escute a voz do seu clamor, mesmo sendo ele um homem pecador, e venha lhe socorrer, não porque ele seja merecedor, mas porque ele é um Deus de perdão, um Deus que age com misericórdia e bondade com aqueles que o temem, com aqueles que seguem os seus mandamentos, que o respeitam.
E após ele declarar essa sua vulnerabilidade humana e toda a sua confiança no amor de Deus, que é um amor que perdoa os pecadores, que se arrependem das suas iniquidades, o salmista ele passa a confessar o quanto ele anseia por estar mais perto do Senhor e por ser livre de todo o jugo que o prende àquela vida de sofrimento. Aí neste momento o salmista ele começa a fazer uma declaração de devoção a Deus. E para isso ele usa a metáfora do anseio que um soldado que passou a noite inteira acordado em posição de guarda, de vigia, alguém que passou ali a noite inteira tomando conta de algo ou de alguém, ele anseia pelo raiar do dia, porque quando o dia raiar, ali o seu trabalho estará findo e outra pessoa virá para lhe substituir e ele poderá descansar. Então, o salmista ele mostra que tudo isso que ele pode fazer é apenas esperar no Senhor, assim como um soldado espera pelo raiar do dia. E isso é uma espera que ele crê que lhe trará uma boa nova. Assim, o salmo ele encerra com o salmista confessando que tanto ele quanto todo Israel, ambos esperam pelo socorro no momento de angústia e pelo livramento do pecado apenas no Senhor, porque só Deus pode livrar o seu povo do pecado. Então, o Salmo 130, das profundezas, clama ao Senhor. Ele foi feito por alguém que já viveu amarguras, bastante agonia na sua vida. Alguém que já esteve com sofrimento por algo que ele estava passando e não conseguia resolver por si só, mas ele se lembrava de que ele tem um Deus e este Deus é capaz de fazer qualquer coisa pelos seus, principalmente quando os seus reconhecem que são pecadores e dependentes de Deus e andam uma vida segundo aquilo que Deus traçou. Sendo assim, que eu e você possamos ser esse tipo de pessoas temente a Deus, pessoas que caminham, que seguem o seu dia após dia, firmado naquilo que o Senhor estabeleceu, porque quando vier qualquer adversidade, qualquer angústia, qualquer aflição, nós podemos ter no Senhor a certeza de que Deus irá ouvir o nosso clamor e irá nos socorrer, mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabendo que não há nada de bom em nós. O Senhor vai nos perdoar, porque nós confiamos no amor divino do Pai, que é capaz de perdoar os nossos pecados e de nos conciliar com Ele, e assim atender àquilo que tanto nós precisamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça, vá lá no YouTube, no meu canal, Miriam Araújo, Deus cuida de mim, faça a sua inscrição. Deus te abençoe.